Oi lindezas, bem-vindos a mais um comentário. O melhor conteúdo nerd produzido em 2021 até agora chegou ao fim. E ele foi decepcionante, como muita gente falou que ia ser, inclusive o próprio diretor. A aparição do personagem misterioso foi empolgante. E as cenas pós-créditos valeram a pena? Foram duas. Eu sou o João e vou te falar. Desde o primeiro segundo em que essa série saiu ao ar, mostrando pra gente uma ambientação lá dos anos 70, 50, uma pegada em preto e branco, com a aparição de um personagem morto, tudo o que foi mostrado desde esses momentos foram incríveis, valeram a pena. A cada episódio novas teorias iam surgindo e expectativas iam sendo criadas. E aqui a gente aprende uma lição importante. Criar expectativas é um erro, em tudo que puder imaginar, principalmente se for em algo que a gente gosta. Porque se essa expectativa não é correspondida, a gente fica frustrado, a gente fica decepcionado. E particularmente falando, foi o que aconteceu nesse último episódio de WandaVision. Isso quer dizer que o episódio foi ruim, foi chato? Não, pelo contrário. O problema está justamente na expectativa. Como todos os últimos episódios, esse aqui foi uma continuação direta do final do episódio anterior. Então tudo já começa ali no embate entre Wanda e Agatha. E logo nos primeiros 5 minutos de cena, a gente tem uma batalha e praticamente em cada segundo de ação era um Eita! Vixe! Ô louco! A Agatha começa ali causando um certo dano nas crianças, então a Wanda revida. Logo no segundo ataque, a Agatha controla o poder da Wanda e o absorve. E aí ela pega e responde, esse aqui é meio que o meu lance, ou seja, o que a Agatha faz é absorver o poder de outros bruxos, de outros poderes. Só que em relação à Wanda, a magia não é apenas um poder, algo a mais. A magia está praticamente ligada à sua energia vital. Tanto que conforme a Agatha absorvia essa energia, as mãos da Wanda iam ficando mais escuras, como se estivessem ficando podres, necrosadas. Ela ia ficando mais magra, como se estivesse virando um esqueleto, da mesma forma em que aconteceu com as bruxas lá em Salem, que tentaram matar a Agatha. Então logo nesse começo a gente já pensa, se ela absorver toda a energia, a Wanda morre. Poucos segundos depois aparece o Visão Branco, assim, do nada. A gente não viu ele recebendo nenhum tipo de ordem específica do Haywood. A gente não viu ele ultrapassando a barreira. E no momento em que ele chega, a gente percebe que a Wanda não consegue, parece que, identificá-lo. Porque ele aparece lá todo branco e ela chega perto dele como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se fosse o Visão mesmo. Aquele que ela tinha criado, aquela com que ela estava convivendo esse tempo todo. E nos primeiros segundos, esse Visão novo aí, safado, fez a gente acreditar também. Porque ele chega todo carinhoso, toca ali o rosto dela e de repente começa a apertar o crânio dela. A gente até escuta uns crack. Foi tenso. Mas aí o Visão colorido aparece e começa um quebra-pau ali, Visão contra Visão. E então as cenas de ação começam, a cidade começa a ficar destruída. Até que chega um ponto de explicação, um pouco de conversa ali entre a Wanda e a Agatha. A Agatha menciona aquele livro que apareceu, é o Livro dos Condenados, em que tem um capítulo inteiro sobre a Feiticeira Escarlate, falando também da sua magia do caos, do poder que ela pode passar o Mago Supremo. Uma referência super direta ao Doutor Estranho. E o mais legal é que a Feiticeira Escarlate ela não nasce, ela é forjada, ela é criada. Que foi basicamente o que a gente viu no episódio anterior, quando a Joia da Alma amplifica os poderes da Wanda. Meio que nesse momento acendeu a fagulha para ela virar a Feiticeira Escarlate. A Wanda só precisaria passar por todo o processo que ela passou, para enfim chegar na explosão desse pavio, e aí sim se tornar a Feiticeira Escarlate dos quadrinhos, utilizar a roupa, utilizar a tiara. No começo a tiara aparece como uma forma de magia, e no final das contas aparece ela com o traje completo, muito legal, um baita de um fanservice. Super imponente, diga-se passagem, e isso foi muito bom. Melhor do que isso é você deixando o like e se inscrevendo no canal. Valeu! No meio dessa pancadaria toda, no meio dessa confusão toda, a Agatha meio que liberta a prisão de todo mundo. E aí meio que acontece uma cena parecida com um filme de zumbi. Todo mundo ali percebe o que está acontecendo. Eles meio que saem dessa realidade da Wanda e começam a cobrá-la. Você não vai me deixar voltar para casa? Isso aqui que você está fazendo é uma tortura com a gente. A Wanda se sente muito pressionada, se sente mal com aquilo tudo. Com todas aquelas pessoas pedindo para ela parar com esse controle mental. E nesse momento ela começa a desfazer o Rex, a desfazer essa realidade alternativa e deixa todo mundo embora. Nesse momento em que o Rex está sendo desfeito, o pessoal da SWORD invade, chega lá com vários militares, mas a galera do FBI, representada ali pelo James Wu, não apareceu, eles iam aparecer só mais tarde. E diga-se de passagem, esse daí sim é o melhor mágico do MCU. Além de fazer o truque com a carta, ele conseguiu abrir as algemas com um alfinete e estando com as mãos nas costas, literalmente, esse sim é foda. Depois nós temos a Wanda ali fazendo um belo contra-ataque em que ela faz aquela magia de controle mental que ela fez na Era de Ultron. Só que ela faz na Agatha, e aí nós voltamos para Salem. Por alguns segundos a gente chega a acreditar que a Agatha está realmente perdendo. Só que ela já fez isso antes. No momento ela mostra que ela está perdendo, só que depois ela brinca com você e diz, eu estava no controle o tempo todo. E foi o que aconteceu aqui. No começo a Agatha estava de volta lá presa no tronco em que ela ia ser executada. E de repente todas aquelas bruxas que ela tinha matado voltam à vida, pegam a Wanda e colocam no tronco.
Nesse momento, a primeira imagem da Tiara aparece e foi muito bom. Conversa vai, conversa vem, elas saem dessa realidade e voltam pro mundo real. Nisso eles já colocam a gente vendo ali o Visão contra a Visão. Nisso eles começam a ter uma conversa existencial, mostrando quem ali é o verdadeiro Visão. Um foi criado a partir de uma memória, o outro não tinha a joia da alma, então meio que deu um bug no sistema ali. Só que tem uma coisa muito legal nessa cena. O Visão criado pela Wanda meio que dá acesso ao Visão criado pelo Haywood a todas as memórias passadas, tudo que ele tinha vivido. Então esse novo Visão, que no começo só tinha uma programação, agora ele tinha todas as informações que o antigo Visão tinha. E se esse carinha aqui pegar um pouquinho de cor, a gente pode falar que o Visão tá de volta, mesmo sem o Rex. Então, se a gente for analisar, um Vingador está de volta. E depois chegamos no ponto mais alto do episódio. Uma luta entre bruxas. A cada poder que a Wanda solta, a Agatha absorve esse poder. Só que tinham muitos disparos de magia em que a Wanda errava. Atingia direto lá a parede do Rex. E a gente no começo acreditava, meu, você é ruim de mira, hein? Ou então, Agatha, você não vai pegar esses poderes que ela tá errando? Tá desperdiçando magia. Até que chega um ponto em que a Agatha começa ali, ó, a criar um certo fluxo. Parece um rio. Magia indo direto pra ela, magia indo direto pra ela. Eu cheguei a acreditar, meu, ela vai sobrecarregar a Agatha. No finalzinho ela fala assim, você quer o meu poder? Então toma tudo. Só que como seria uma quantidade em excesso para aquilo que a Agatha conseguia aguentar, ela ia meio que explodir. Só que isso é meio que um clichê nesse tipo de situação, então foi legal eles não terem feito isso. Pelo contrário, todos aqueles erros que a Wanda estava tendo eram acertos. Na verdade, eram runas que ela começou a espalhar pelo local, e a gente já viu nos episódios anteriores em que, num local em que tem as runas, somente a bruxa que a lançou consegue usar magia. E é nesse momento em que a Agatha é derrotada. E isso foi muito legal porque ninguém estava esperando. Afinal de contas, essas runas só foram mencionadas. Como é que a Wanda aprendeu sobre elas ali, nesse meio tempo e tudo estava acontecendo? Isso foi muito legal. Pode ter sido uma falha de roteiro ou ela é autodidata. Ela é a feiticeira escarlate, ela manja de tudo. De quase tudo. A Agatha chega a mencionar um negócio assim, Wanda, o seu problema não é magia, é conhecimento. E isso vai ser muito importante para a segunda cena pós-crédito. A Agatha é derrotada e ela fica presa nesse personagem que ela escolheu para ela, a vizinha enxerida. Então, pelo que eu consegui entender ali, mesmo sem a cobertura do Rex criando a realidade alternativa, e como a Agatha é uma pessoa real, física, ela existe realmente, a Wanda ainda consegue aplicar os seus poderes nela, tanto que ela vai se passar por essa personagem de vizinha, enquanto que todas as outras realidades, todas as outras personalidades, toda a estética, tudo acabou. Então, sem o Rex, teoricamente, não poderia existir essa vizinha. Mas nesse caso existe. Tanto que eu cheguei a acreditar que aquela casa em que ela construiu do nada seria como uma espécie de resquício do Rex. E ali ela manteria a Agatha presa. Mas aí seria uma puta sacanagem, porque senão, nesse caso, ela poderia ficar ali com o Visão e os filhos. E com isso, esses outros personagens acabam sendo eliminados. Eles acabam sumindo. Afinal, eles só poderiam viver se o Rex existisse. E sem um não existe o outro. E o episódio acaba basicamente assim, tudo voltando ao normal. Pouco foi explorado da Rambeau, porque numa cena pós-crédito a gente achou que ela teria um embate ali contra o Pietro falso. E nada disso foi muito bem explorado. O que nos leva aos pontos baixos desse episódio, que são aquelas frustrações criadas pelas falsas expectativas que a gente ia criando. Não teve Mephisto, não teve Pesadelo, não teve Magneto, não teve X-Men. E a aparição do personagem surpresa, no momento em que tudo aquilo tava falando lá de Mago Supremo, eu tava crente que ia ser o Doutor Estranho ou alguém desse universo, não. Aparece um Skrull. Só que um aleatório. E ele só diz assim, olha, o meu chefe tá querendo encontrar com você, lá. Então provavelmente a Rambeau vai aparecer naquela nave em que o Nick Fury aparece no finalzinho do... eu acho que do último Homem-Aranha, não me lembro certinho. E com isso nós estamos encaminhando sim, pelo que tudo indica, para as invasões secretas. Mas eu tô tentando não criar mais expectativas. Só vou deixar rolar, vamos ver o que vai aparecer. E aí nós partimos para a segunda cena pós-crédito, em que eu falei, pô, agora sim vai aparecer aquele personagem que a gente tá esperando. Pelo menos alguém que vai fazer a nossa cabeça explodir. E foi mais ou menos. A gente vai ver o que aconteceu com a Wanda depois que ela saiu de Westview. O cenário ali me lembra bastante o finalzinho de O Incrível Hulk, em que ele tá numa cabana totalmente afastada lá se controlando e no finalzinho ele dá um sorriso maroto do tipo assim, eu consegui controlar o Hulk. Criei muitas expectativas no final desse filme também. Mas voltando pra cá. Primeiro começa mostrando a Wanda numa roupa assim totalmente casual, de boa, de férias. Pijamão, ela fazendo um chá e de repente a câmera passa por ela. Ou seja, a Wanda ficou para trás. E aí então a câmera vira do cantinho e mostra meio que a imagem astral dela. E o que ela está fazendo? Estudando o livro dos condenados. Lembra que agora há pouco eu falei que a Agatha disse, Wanda, o seu problema não é poder, é conhecimento? Então, ela está adquirindo conhecimento, um conhecimento bem específico. Da mesma forma que o Doutor Estranho adquiria conhecimento pela projeção astral lá no filme dele.
E aqui a gente escuta os filhos dela pedindo socorro. Meu amigo. Aqui foi o gancho certinho de que o multiverso da loucura do próximo filme do Doutor Estranho vai conectar tudo isso. Esses filhos que não deveriam mais existir existem provavelmente nessa outra realidade, nesse multiverso. O que nos deixa ainda mais esperançosos para, e olha a expectativa aqui sendo criada de novo, do Aranhaverso. Então esse episódio teve ali 2, 3 momentos chatos, de baixa expectativa na verdade. O confronto ali entre Pietro e Rambeau, e nesse Pietro falso a gente descobre que é o Ralph, o famoso marido que nunca existiu também. Não tem poder nenhum, não é um X-Men de realidade alternativa nem nada. O Visão Branco sumiu, a aparição do personagem não foi tão empolgante assim, pelo menos pra mim. Então se o episódio deveria ter sido decepcionante, eu acredito que ele não foi. Ele foi muito legal, teve muitas cenas incríveis, ele só não atingiu a nossa expectativa. Afinal, nós passamos 9 semanas criando teorias, imaginando quem poderia aparecer, e isso é o que os fãs fazem e é normal, a gente meio que já devia estar acostumado com esse tipo de coisa. E se a gente analisar por essa perspectiva, pode ter sido um pouco decepcionante sim. Mas como um todo, o episódio continua muito legal. E infelizmente pra mim não foi o ponto alto da série como um todo. Acho que teve episódios muito mais empolgantes que deixou a gente muito mais eita, eu quero o próximo logo. E agora o que a gente quer logo é o segundo filme do Doutor Estranho para poder acompanhar isso tudo que aconteceu aqui. Vale lembrar também que essa relação do final do filme lá daquela cena pós-crédito em que o Nick Fury tá no espaço se passa depois de tudo isso daqui. Afinal, os filmes do Homem-Aranha, se não me engano, se passam 8 meses depois do final de Ultimato. E a série WandaVision se passa aproximadamente 3 semanas depois. Algo assim. Então sim, o universo Marvel dos cinemas com os dos seriados está totalmente interligado. Isso aí a gente já sabia e aqui ficou ainda mais confirmado. E vocês aí, se decepcionaram com o final do episódio? Esperavam mais? Gostaram das cenas pós-créditos? Deixem aí nos comentários, se inscrevam no canal e ativem o sininho para acompanhar as doideiras que eu vou lançando aqui. Valeu pela atenção e tchau!